Olá, eu sou Ulisses Barbosa. Começa agora mais uma edição do podcast Legalmente, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados. Nesta semana, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no dia 8 de março, nós faremos um programa muito especial com a participação de mulheres empoderadas, as doutoras Ana Adriele, Camila Fazolo, Emanuela Dias e Taniele Freire. Elas vão tratar de temas como preconceito, assédio, dupla jornada, ditadura da moda, entre outros temas de interesse de todas as mulheres. Acompanhe a partir de agora o programa Legalmente, da Marcos Inácio Advogados. Olá pessoal, estamos dando início a mais um episódio do Legalmente Podcast, dessa vez em semana alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Somos a Marcos Inácio Advogados e temos o orgulho de dizer que 70% do nosso time é composto por mulheres, dentre as quais convidamos hoje aqui para compartilhar um pouco das suas experiências, doutora Ana Adriele, doutora Camila Fazolo, doutora Emanuela Dias. Peço, doutoras, para que cada um de vocês se apresente para que nosso público possa conhecê-las um pouco melhor. Meu nome é Ana Adriele, atualmente sou coordenadora do Departamento Jurídico Cível, tenho 33 anos, estou há 6 anos aqui na casa, né, na Marcos Inácio, sou esposa, mãe, tenho um filho de 3 anos e sou muito feliz por ser mulher, por ser advogada, por trabalhar na Marcos Inácio, por ser mãe, por representar tanta coisa para mim e para muitos que me cercam. Ótimo, obrigada. Doutora Camila, fique à vontade. Meu nome é Camila Fazolo, eu tenho 29 anos, eu estou há 1 ano e meio na Marcos Inácio, no Departamento Cível, e também sou muito feliz de atuar num escritório que engrandece tanto as mulheres e tem tanto respeito com a gente também. É muito bom estar nesse meio. Doutora Dias. Meu nome é Emanuela Dias, estou aqui no escritório há mais de 10 anos, estou com 40 anos, completei ontem, né, nessa nova fase. Igualmente a vocês, tenho muito orgulho de trabalhar aqui, né, sabendo que é um lugar que a gente pode se desenvolver, né, de forma mais confortável, né, porque existe um ambiente ali que respeita nossas particularidades, né, e eu, como mulher negra, sei muito bem das particularidades que me atravessam e são muito bem acolhidas e combatidas aqui no escritório, nessa luta de respeito, de acolhimento. Então, sou feliz por trabalhar aqui também. Que bom. E para todos que nos assistem, meu nome é Taniele Freire, sou diretora jurídica da Marcos Inácio Advogados. Estou aqui há 8 anos e compartilho diariamente da vivência, não só dessas mulheres que estão aqui, mas de todas as nossas clientes, colaboradoras e parceiras que também nós nos orgulhamos e dividir o nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos dar início às nossas discussões, um pouco do nosso mundo feminino, um pouco das nossas experiências pessoais ligadas ao trabalho, ao mundo jurídico, enfim. Então vamos lá. Gente, por que, na verdade, nós mulheres precisamos desse calendário específico do dia 8 de março para que a gente rememore e comemore todas as nossas vitórias? Posso começar? Pode sim, doutora, fica à vontade. Primeira origem, né, que se originou numa luta de mulheres operárias. Então, isso já diz muito sobre essa data, né? Muito embora tenha se iniciado lá em 1908 sobre essa luta de operárias e tenha só se formalizado na ONU em 75, mas essa luta, antes de tudo, é uma luta que marca uma batalha e que não é nova e que nem está longe de acabar, né? Então, primeiro eu acho que a gente tem que ter muito em mente dessa batalha para a gente não se enganar, né, com alguma coisa, alguma comemoração que tente encerrar e limitar essa data a uma comemoração que ela precisa também acontecer, porque nós, mulheres, diariamente temos nossas batalhas, diariamente vencemos e diariamente acordamos no outro dia com novas batalhas ou as mesmas. Então, essa data, ao meu ver, ela traz em si, ela precisa de fato ser comemorada, mas a parte mais importante é a lembrança do que a gente já conquistou, todas as batalhas que foram travadas e que ainda são travadas diariamente. Então, acho que ela precisa sim existir, muito embora essa luta e a consciência ela não possa ser resumida só hoje, né? Então, ao meu ver, é isso. Eu concordo também, concordo. Até porque nós comemoramos aniversário, comemoramos Natal, comemoramos todas as datas. E eu acho que é muito importante
ter um dia especial para ser dedicado. Não que a gente tenha que esquecer nos demais dias, mas é um dia especial, é um dia alusivo, histórico. E não é o dia apenas do que a gente comemora hoje, mas do que todas as mulheres já passaram para a gente estar aqui hoje. Então, é alusivo demais, é importante demais. E eu acho muito louvável todas as instituições, a Marcos Inácio, fazer todas as homenagens possíveis, porque todas as datas devem ser comemoradas. Eu, particularmente, adoro comemorar datas. Eu adoro aniversário, Natal, eu dou muita importância. Quem me conhece sabe, eu dou muito valor, assim, a um mimo, a uma ligação, a uma lembrança. Então, eu acho importante demais, mas o mais importante é realmente a continuidade desse dia, não apenas 8 de março. Que todos os dias nós sejamos tratadas como no dia 8 de março. Exato. E que a gente continue se posicionando, né? A questão do empoderamento feminino. Esse ano foi um ano muito importante para as mulheres advogadas do Brasil, onde no nosso estado mais populoso, nós tivemos pela primeira vez uma presidente, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de São Paulo, que é a doutora Patrícia Vanzolini, né, que tanto também nos representa. Ocupação de espaço, possibilidade de tomada de decisão. Então, isso é muito significativo mesmo. Sim, concordo também. É uma data representativa, né? Não é só hoje que deve ser comemorada, né? Todos os dias. Mas realmente eu acho importante todo esse empoderamento na data de hoje, né? Até pra gente conquistar sempre mais espaço, e como a doutora Dias colocou muito, certamente a batalha tem que continuar, né? Não é porque a gente comemora esse dia que a gente garantiu todos os nossos direitos, né? Esses direitos têm que ser batalhados dia a dia. Exato. Então vamos lá. A nossa tela vai sugerir alguns temas para que a conversa fique cada vez mais dinâmica e a gente vai trocando experiências. Trazendo o nosso primeiro tema no debate de hoje, nós queríamos conversar um pouco com vocês sobre experiências próprias ou de familiares, amigas, enfim, de mulheres que sofreram assédio, seja moral, sexual, né, no ambiente de trabalho ou em outros ambientes, mas que nós sabemos que é um tema sensível, mas que nós, enquanto mulheres, precisamos nos posicionar, precisamos conversar para empoderar outras mulheres a entender, né, que isso não é normal e que nós precisamos tomar todas as medidas cabíveis. Então, eu queria que algum de vocês pudesse citar alguma história ou própria, enfim, ou de alguma conhecida para a gente levar esse debate. Eu, particularmente, não só eu, mas um grupo de colegas, quando a gente estudava na faculdade, tinha um rapaz, mesma idade, que a gente se sentia assediada pelo olhar. Então, às vezes não é um gesto, às vezes é uma pequena atitude, pelo olhar de um conhecido, um colega, enfim, da outra turma. E quando a gente passava no corredor, o olhar era muito malicioso. A gente se sentia invadida, incomodada. Então, como não tinha o que fazer, a gente vai dizer o quê? Ele tá olhando diferente para mim. Isso aí, não conjectura realmente, legalmente, a gente sabe, nenhum não tipifica. Mas o assédio, ele invade tanto a esfera feminina que você se constrange. Então, o meio que a gente tinha era de não passar no corredor, a gente cortava o caminho. E isso é uma coisa que me marca, porque eu sempre observo muito o olhar das pessoas para mim. Se estão com um olhar crítico, se está com um olhar de alguma malícia. Então, para mim, isso me marcou muito. Eu e mais o meu grupo de colegas da faculdade, com certeza, se estiverem me escutando, vão saber de que eu estou falando. E é uma coisa que marcou muito a gente na faculdade. Então, a gente tentava fugir de alguma maneira, porque, infelizmente, não tinha o que fazer. Mas é isso, a gente não pode se calar, a gente tem que realmente agir de uma maneira que a gente possa fugir daquela situação, ou denunciar, ou não aceitar aquilo. Então, a gente procurava meios de fugir daquela situação, mas é algo inerente, que só a gente sabia o que sentia. Por mais que a gente fosse dizer a alguém, só aquele olhar para nós, só
a gente sabia o que sentia. Então, eu fico imaginando as pessoas, as mulheres que sofrem assédio, seja moral no trabalho, seja sexual, quanto deve ser sofrido e quanto deve abalar psicologicamente. Porque um olhar desse, ele traz a gente, né, nos provoca medo. Exato. Porque a gente sabe da fragilidade, não nossa, mas do meio onde a gente vive, onde a gente facilmente se torna vítima. Onde facilmente nos colocam e a gente se torna vítima de situações. Né? E um olhar desse desperta o medo na gente. Eu acho que nós, mulheres, sabemos, né? Quando um olhar ou uma fala, né, ou a ausência de um posicionamento, o povo nos vê ali sofrendo algum tipo de assédio, e a ausência de atitude, né, se posicionar e proteger, dizer que aquilo está errado, também nos causa medo. Doutora Dias, e o assédio moral ou sexual sofrido por nós mulheres não é uma luta que tem que ser só nossa. Não é uma luta que tem que ser só nossa. Então, os homens também, os nossos companheiros de trabalho, enfim, os nossos companheiros, os nossos amigos, maridos, enfim, eles também, né, podem e devem ser sensíveis a essa situação e agir, né, quando detectarem. E principalmente entender, porque às vezes a gente fala e não é entendida, subestima. Acredita que não chega a ser assédio, mas só a vítima vai saber o que realmente está sentindo. Então, credibilidade, dá credibilidade àquela mulher, o que é que ela está falando. Por isso que surge tanto medo também na mulher, né? Pelo descrédito de quando uma mulher é assediada, a maioria das vezes outras mulheres não acreditam no discurso dela e homens, né? Então, é por isso que eu acho importante discutir sobre isso para quebrar esse tabu. Porque entre as mulheres, às vezes, a gente discute, né, sobre um assédio que a gente sofreu. Acho que todas as mulheres já sofreram, né, algum assédio no decorrer da vida. Seja pessoalmente, seja no trabalho, na rua, no que quer que seja. E, às vezes, esse medo que a doutora Ana colocou até de enfrentar, né, o assediador, de falar para alguém, é exatamente o descrédito que esse interlocutor vai sofrer, né? Essa interlocutora, no caso. Então, assim, é importante a gente bater nessa tecla, é importante se discutir, até para os homens se alertarem também que isso não é o correto. Exato. Porque a gente coloca o erro na gente, né? Como se nós fôssemos as na culpadas. roupa, na bebida. Os homens, os companheiros, inclusive as empresas. Né? As empresas onde essas pessoas trabalham. É por isso que aqui é muito interessante como a gente se sente muito à vontade, porque esse ambiente, né, de assédio, enfim, não nos é comum, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das mulheres do nosso país. Até pelo próprio escritório discutir sobre isso, né? Isso é muito importante, muito válido. Por isso que eu acho que traz toda essa nossa segurança também dentro do ambiente de trabalho, porque esse assunto é discutido, né? Sim. A doutora Tânia falou um ponto muito importante. O fato da gente a gente ter um ambiente saudável, a gente tem que estar muito atenta para não fazer um julgamento tendencioso para aquelas mulheres que não têm esse ambiente de trabalho tão saudável, né? O fato da gente ter um ambiente onde a gente pode viajar tranquilamente com colegas homens e saber que dali não vai sair nada além do profissional, né? Pelo respeito e tal. Mas muitas vezes nós escutamos de mulheres que trabalham fora em outros ambientes que a realidade é bem diferente, né? E a gente tem que ter a sensibilidade de entender que a nossa realidade ainda é privilégio e exceção, né? Para a gente ter o ouvido sensível e acolhedor, porque o primeiro julgamento de descrédito, ele mexe muito com a gente, né? Será que ela não está exagerando? Será que ela não deu mole? Sim. Né? Porque mas olha a maneira como ela se veste. Olha como ela se veste. E o que a doutora Camila falou da própria mulher julgar, né? A gente precisa ter a consciência. Por isso que a questão da consciência ela não pode ser só hoje. Ela perpassa por uma questão de autoconhecimento, de história. Vamos olhar o passado? Vamos olhar o passado? Que ele fala muito. Né? E a gente tem que estar atento ao que aconteceu. O que é que se dizia na época, quando se tentava dar um direito de voto à mulher? O que é que se falava naquela época? Vamos comparar o que é que acontece hoje? Quais as semelhanças? Então, a gente precisa ter essa base de conhecimento, de estudo para nós mesmas e também para os homens, né, que precisam ter uma atitude também mais enérgica e não condescendente com os amigos, numa piada, num comentário, que às vezes é uma piada muito solta, às vezes não, é inocente, não reforça toda uma violência
né? Toda uma opressão, na verdade, reforça toda uma opressão que resulta numa violência, numa morte, num feminicídio. E não é brincadeira, não é engraçado e é desrespeitoso. Exato. Pessoal, mas ainda continuando nesse tema assédio, um meio que nos é muito recorrente, corriqueiro, são as redes sociais, né? As redes sociais hoje, elas registram todo o nosso dia a dia, basicamente. Então, como é que o assédio, nesse ponto, vem ganhando força, né? Ou não, na concepção de vocês, nesse mundo de redes sociais? Eu acredito que quando você tem uma rede social, fica mais fácil, né? Você assediar, assim, eu falo pela palavra do assediador, como se tivesse uma barreira ali, né? Não é frente a frente. Então, talvez isso encoraje mais, né? Os homens ou as pessoas que vão cometer o assédio a praticar esse tipo de ato, né? Porque a maioria das vezes eles teriam medo ou receio de fazer frente a frente e ali cria uma barreira digital, né? Como se eles fossem anônimos, mas não são, né? E realmente eu acho que a rede social é o maior meio, né, hoje em dia de se cometer esse tipo de assédio, em pequenos comentários, né, ou insinuações, ou porque você posta uma foto, mas assim, você, na cabeça de algum homem, você poderia deixar de ser profissional por conta disso. E eu acho que isso não exemplifica a mulher, né? Sim. O que você vive na sua vida privada ou fora do trabalho não quer dizer que você é mais ou menos profissional por isso, né? O que quer dizer isso é a sua ética dentro do seu trabalho, é como você se comporta dentro do seu ambiente de trabalho. Então, isso também é muito distorcido nas redes sociais, né? E eu acho que isso gera, né, o assédio. Exato. E não é porque não é presencial, não é porque é na rede social que deixa de ser assédio, ou o assédio, digamos assim, chega com menos força, né? Na Atinge mulher, da pelo mesma contrário. forma. Com certeza, atinge da mesma forma. E realmente é um lugar onde se acha que nós não podemos aparecer a nada além da parte profissional, né? Que vem o julgamento e a ideia de que é possível ultrapassar qualquer limite ali de educação, né? Gente, vamos lá para o nosso próximo tema. Nessa vida, né, de mulher que trabalha, que tem filhos, que tem mãe, que tem pai, enfim, vamos falar um pouco sobre a dupla jornada, né? Nós saímos de casa, passamos o dia no trabalho, mas quando nós retornamos, nós não paramos. Muitas vezes nós não descansamos, porque inicia ali a fase do eu mãe, eu esposa, eu filha, enfim. Então, eu queria que vocês pudessem dividir um pouco conosco como é essa rotina de vocês, como vocês fazem para realmente tentar conciliar, porque eu acredito que o grande desafio desse mundo hoje, né, em relação a esse tema é isso. Como é que a gente faz para conciliar as duas situações profissionais, pessoais, enfim. O mais difícil é realmente esse equilíbrio. Não é fácil. Se eu estiver dizendo aqui que é fácil, não é. É algo que a mulher já quer fazer tudo muito bem feito. Ela quer fazer perfeito tudo. Então, se ela é advogada, ela quer fazer o melhor. Se ela é esposa, ela quer ser a melhor. Se ela é mãe, ela quer ser a melhor. Se o filho dela tem que ser o melhor na escola. E por aí vai. Então, essa mania de perfeição nos faz sofrer muito. Porque nada é perfeito. A gente não é perfeita. E eu acho que a busca desse equilíbrio é o mais importante. Dizer que a gente não se culpa, eu me culpo muito, eu estou passando menos tempo, mais tempo, mas tudo que a gente faz, tenho certeza que é para o bem do filho. Se eu passo o dia trabalhando, eu penso em dar o melhor para ele. Eu penso em ele ter orgulho, porque a mãe é uma profissional. Eu penso que ele vai me ver, que futuramente, se ele quiser casar-se com uma mulher, que seja alguém que seja batalhadora, que tenha princípios. Então, eu tento passar tudo isso para ele. Que ele não seja machista, que ele dê valor ao trabalho, ao trabalho digno. Mas não é fácil. A gente se culpa muito. Passa o dia trabalhando, chega à noite, vai fazer tarefa, aí chora, você já está estressado do dia. Aí você começa a repensar, você fica nervosa. Enfim, mas quando a gente vê o sorriso de um filho, quando a gente vê o desenvolvimento do filho, quando a gente vê um processo procedente, quando você vê a equipe crescendo, quando você vê as vitórias do dia a dia, a gente vê que compensa tudo. Porque a gente tem que ser grato
pelo dia vencido. Mas vocês acham que, por exemplo, nessa questão da dupla jornada, na dupla jornada, há um peso maior da cobrança para essa dupla jornada do homem também ou da mulher em si? Não há. Totalmente diferente. Da mulher, né? Nós somos criadas. Para pensar em isso. tudo, né? Embora eu não tenha filho, mas a dinâmica doméstica, o pensar a dinâmica doméstica, vocês me corrijam. Aliás, vocês digam se na casa de vocês é diferente. Mas toda a lógica da dinâmica doméstica parte da nossa responsabilidade. A feira, a roupa, a casa, né? Ou pagar a conta, chegou o vencimento. Então, esse é um trabalho mental exaustivo. A gente tem que parar para pensar de forma bem crítica e ver que esse é um trabalho que prioritariamente é relegado, é colocado na responsabilidade feminina. É uma gerência. A gerência de uma casa A é gerência de uma muito casa. difícil. O homem não vai pro supermercado. Meu esposo vai pro supermercado. Eu posso botar a lista, quantidade. Se ele chegar no supermercado, ele vai me ligar e vai dizer... É isso mesmo, e quantos são? Aí eu digo, tá na lista, anotado. Ele não sabe fazer nada se eu disser assim, diretriz, lista, anota aí. Tenho que sair, eu tenho que deixar anotado o que é pra botar na lancheira. Isso é trabalho. É muito desgastante, porque se eu errar, pronto, aí não tem o lanche, não tem a feira, não tem... Desanda. E por mais que o homem tente ajudar, mas a dinâmica, a gerência, realmente, é impressionante como fica para a mulher. Eles se sentem seguros demais. Mas é uma quebra Infelizmente, cultural, né? sim. Culturalmente, a gente é criada a ser obrigada Isso. a saber disso, né? O homem, ele não se obriga a fazer algum trabalho doméstico, a fazer uma feira, mas nós somos obrigadas, nós temos que saber fazer, né? Camila, cobrado. a gente ganha, quando é criança, nós mulheres, boneca e cozinha. Isso fala muito da cultura, da nossa cultura. A gente, desde criança, a gente é educada a cuidar. Né? A cuidar do bebê, a cuidar da casa, a fazer a comidinha. E isso entra no nosso inconsciente e nos segue a vida inteira. Tanto é que a gente se cobra, né? Uma autocrítica até pra nós mesmas, né? Porque nós nos cobramos. Eu não sei nós cozinhar, nos eu cobramos. fico me cobrando disso. Será que eu que tô errada porque eu não sei cozinhar nada? Você tem que Meu saber. Deus, Não, você eu não sou uma tem que mulher e não sei saber, cozinhar. Mas eu já desprendi, porque eu não gosto, eu não quero. Então, Também não eu sei, vou doutora. deixar, já trabalhei isso na minha mente, não sei. E tá tudo bem. Tá ótimo. iFood. Ok, então vamos seguir adiante. Mais um tema nesse podcast, no Legalmente Podcast, sobre ditadura da moda. Ditadura da beleza, questões ligadas à estética, né? Além de todas as situações que nós somos cobradas e todas as nossas obrigações diárias, também nós temos a questão do ter o corpo assim, né? Ser de tal forma, vestir tal roupa. Enfim, como vocês acham que essa questão da ditadura da moda, da estética, pode estar prejudicando o psique feminino, a afirmação feminina, né? O empoderamento feminino em si, da mulher não mais querer estar como é, ou se assumir como enfim, mas de ter que fazer parte de um padrão cultural externo, enfim. Eu queria dividir isso um tema com vocês. Sobre a ditadura da beleza, na minha visão, mais prejudicial é colocar na cabeça das mulheres que elas precisam alcançar uma beleza inalcançável, né? A barriga chapada, a ausência de celulite, o corpo perfeito, porque isso se reflete num gasto de tempo e energia, né? E até em colocar a saúde em risco, tomando medicamentos que não... para emagrecer, se submetendo a procedimentos estéticos, que muitas vezes a gente tem visto na mídia várias matérias sobre de mulheres que se submetem a procedimentos estéticos e atrás dessa beleza inalcançável, desse padrão de beleza, né, dessa ditadura de estar sempre bonita, de ter o corpo perfeito, se submetem a procedimentos estéticos, né, e acabam perdendo a vida ali. Sim. Então, é muito prejudicial essa ditadura, né, da beleza inalcançável, porque ele tira nossas vidas. Não só o tempo, nosso tempo, né, que é nossa vida ali, a hora que a gente passa se preocupando
mais a celulite, mais a barriga. Mas não só isso, mas também a vida mesmo, Sim. né? E as frustrações, principalmente, quando os procedimentos estéticos não alcançam o resultado que a pessoa, né, almejou. Doutora Ana Adriele, na sua experiência aqui no escritório, no departamento civil, eu tenho certeza que você tem contato com várias mulheres que passaram por procedimentos estéticos, enfim, têm algumas frustrações e vieram buscar a reparação de algumas situações. Eu queria que você pudesse contar um pouco como é a tua experiência. Principalmente, a gente tem muitos casos de prótese de silicone, que é hoje em dia a cirurgia mais divulgada e mais acessível, né? Então, algumas questões sobre prótese de silicone que realmente ocasionaram até perda da mama ou câncer. Então, isso aí é muito sério, isso aí realmente gera uma indenização, gera o pedido de pensionamento. E, além da questão jurídica, o que aquela pessoa está sofrendo na sua vida, né? O que a família sofre, porque abala o campo profissional, abala o social, abala o psicológico. Então, a gente tem muitos casos, sim, de procedimentos que não foram corretos, ou aquele material utilizado não era o correto, não era o indicado. E para terminar, acho interessante colocar nesse assunto também, que a gente culpa muito. Porque a mulher quer fazer esse procedimento, porque ela tá... A gente tem que, primeiro, acolher, entender o porquê ela tá nessa fixação dessa ditadura. Porque eu acredito que não é do nada que a gente queira ter uma barriga chapada, não é do nada que a gente queira colocar um botox. Sempre você tem que enxergar o que tem por trás dessa questão, o motivador, né? Porque se a gente tá bem consigo, a gente tá bem mentalmente, fisicamente. Lógico que a gente tem que fazer atividades para a saúde, a gente tem que se sentir bem. Mas quando isso ultrapassa o limite, a gente tem que entender o motivo pelo qual. Qual o motivo? Por que essa mulher tá assim? Eu tenho uma amiga que me acendeu o alerta. Ela estava... era uma fixação e passava horas na academia quase o dia todo, só pensava no corpo. Então, quando acontece isso, é alguma ausência em algum outro campo. A gente tem que realmente acolher, tentar entender o motivo e alertar de alguma maneira que não é bem por aí, que tudo tem limite. Você tem que encontrar assim, o equilíbrio. Você tem que saber que você tem sua beleza, como a doutora diz, que é às vezes que é uma beleza inalcançável. E as redes sociais também estimulam muito isso, porque lógico que na rede social você vai colocar só o que é bonito. Você bota Photoshop, você bota filtro, você bota que tá num lugar lindo. Então isso aí gera, meu Deus, eu não tô aqui, eu tô feia, eu tô sem maquiagem, eu tô com esse corpo assim, então eu quero atingir aquela meta. Então, eu acho que tem que dosar muito essa questão e acolher aquela mulher, o porquê, entender o porquê ela tá tão assim, neurótica, tão... Entender que aí o mais interessante é, de fato, o limite da saúde. Isso. Né? Eu acho que o maior perigo da rede social é exatamente essa naturalização que a rede social trouxe a procedimentos tão invasivos, né? Que a rede social mostra, as blogueiras, as ditadoras da moda, elas colocam procedimentos muito invasivos, como lipoaspiração, a prótese em si, como se fossem procedimentos tranquilos, né? Assim, que não vão gerar nenhuma consequência. Então, eu acho que a gente acaba criando essa autocrítica, igual a doutora Dias falou, a gente quer chegar naquele objetivo inalcançável a maioria das vezes. Então, a mulher acaba no desespero até procurando, né, um médico que não é credenciado ou algo do tipo e acaba sofrendo consequências por isso, né? E tá tudo bem se ela realmente quer ficar assim, né, por uma conclusão dela própria, Isso. né? Não por alguém, né, ou por algum padrão externo. E a mulher tem que ter ciência também do que aquilo vai causar pro corpo dela, né? E que não é tão natural assim, né? Que são procedimentos invasivos e que provavelmente vão ter consequências, né? É preciso se cercar de estar num ambiente que acolha as nossas diferenças, né? Acolha aquele padrão de beleza, aquela beleza que não se encaixa no que se colocou como padrão. E bons profissionais. Né? Bons profissionais, pessoas que acolham, exatamente, voltando um pouquinho, bons profissionais, e isso às vezes aponta no sentido de uma terapia,
Exato. do autoconhecimento, de pessoas que têm um olhar mais acolhedor. E aí a gente tem que também olhar para nós mesmas, né? E parar e pensar, nós estamos sendo acolhedoras com as outras mulheres? Ou né? só critica. A Ou gente só tem que... criticamos. Exato. Porque tá tão preso, isso é tão enraizado na nossa cultura, né? Que brincar com o formato do corpo, com o estilo do cabelo, com a pele, é brincadeira. Só que mexe muito com a pessoa que está sendo objeto daquela brincadeira, entre aspas. Então, é bem complexo. Atinge de uma maneira que você não vai saber. Não. E tem coisas que são traumas de infância daquela pessoa. Então, a gente tem que... É de uma vida toda escutando, Exato. né? Eu li um livro que ele falava sobre a história das mulheres e as caças às bruxas. E falando que antes dos cercamentos das terras, da privatização das terras, as mulheres dominavam muito essa questão da medicina através das plantas, e elas sabiam da história daquela terra. E quando veio o cercamento, essas mulheres, principalmente as mais idosas, elas foram expulsas dessas terras, porque as terras eram cercadas e privatizadas, né? Século XI, século XII. E geralmente eram as mulheres mais velhas. Aquelas mulheres com cabelos brancos, com rugas. E naquela época, segundo uma teoria histórica, uma teoria de história, fala-se que naquele meio surgiu a ideia da mulher velha, uma bruxa, para demonizar aquela mulher que saía da terra e que ela sabia quem tinha tirado ela da terra, sabia quem chegou primeiro naquela terra. Então, aquela mulher era vista como um perigo, porque ela sabia a origem de muita coisa que acontecia. Então, né, deu esse apelido, essa pecha de bruxa, né? Ah, é bruxa, é velha, tal. Então, isso me abriu muitos olhos para a gente ter também o cuidado com a mulher que está envelhecendo, com a mulher idosa, né? A mulher mais velha, a mulher que não se encaixa naquele padrão magro, alto. Porque tudo isso são atravessamentos que a gente tem que lidar diariamente. E se a gente não tivesse olhar acolhedor conosco... Com certeza. Vai ser mais difícil. E nós, principalmente, né, a gente vem de um curso de Direito, onde a gente certamente passou um pouco, saindo um pouco agora do campo feminino, mas pelas teorias lombrosianas. E a gente combate tanto isso no curso, né, sob a egídia de um direito penal máximo e tudo mais, mas combate tanto a questão de, não é o estereótipo, não é a estética que vai definir, né, aquela pessoa, enfim. E hoje, né, num debate, num ambiente completamente diferente, mas também a gente lida ali diariamente com amigas, companheiras, enfim, conhecidas que estão em busca, né, dessa estética padrão. Dando prosseguimento à nossa conversa de hoje, no Legalmente Podcast, nessa semana dedicada às mulheres, vamos falar um pouco sobre preconceito. Tá? Na concepção de vocês, mulher é mesmo sexo frágil? Vou responder com um não bem redondo. Não somos. Uma pergunta retórica. Mas por que essa pecha, Dias? De sexo frágil, e isso, quer queira, quer não, é um tipo de preconceito. Sim, sim. Historicamente, tem alguns registros dizendo que algumas doenças eram originárias da parte da mãe, né, feminina. E desde essa época se diz que exatamente por isso o sexo é frágil, porque era a carga hereditária feminina que trazia a propensão a algumas doenças, principalmente psíquicas, né? Então, essa questão do sexo frágil, ela já remonta dessa época, de colocar a gente com aquela parte ali da genética onde trazia a carga de doença, né? A fragilidade emocional. Então, por trás desse termo, que parece uma brincadeira, ele traz toda uma carga bem pesada, né? De opressão, né? De desmerecimento, né? Onde a gente tem que lidar com é louca, né? Mas são os hormônios, mas é desequilibrada, né? É louca. Então,
esse termo sexo frágil, ele acaba trazendo ali na retaguarda dele, que muitas vezes a gente não percebe, todo esse contexto que invalida a nossa fala, né? E que muitas vezes silencia. Né? E o silenciar não é só o não deixar a doutora Ana Adriele, a doutora Camila, a doutora Taniele falar. É o ser interrompida, é o invalidar e precisar que alguém valide aquela informação que a gente está dando, né? Porque emocionalmente a gente é o sexo frágil, a gente não tem equilíbrio, né? Claro, e isso é uma luta que a gente vem vencendo aos poucos e no nosso ambiente a gente tem esse conforto de não precisar passar por isso, só que em muitos outros ambientes que a gente está presente, a realidade é essa desse abuso, né? Que vem disfarçada de uma brincadeira de sexo frágil. É verdade. Eu nunca tomei, para mim nem para as mulheres, questão de fragilidade. Eu não sei se eu venho da família que as mulheres são muito fortes e predominantes. E que os homens são minoria e que a gente domina mesmo geral, a família. Então, eu nunca remontei que pudesse ser um sexo frágil e que as mulheres sejam frágeis. Mas no sentido amplo da palavra, porque fragilidade eu acho que é inerente do ser humano. Vai ter um momento que você vai se sentir frágil, o homem ou a mulher, seja qual sexo for. Mas abranger de uma maneira pejorativa sexo frágil, eu acho que machuca. E enraiza a questão da mulher. Eu não faço isso porque eu sou tida como frágil. Limita. Exatamente, limita, corta, poda. Então, tudo vai questão realmente de criação. Você pode ser frágil em alguns momentos, mas você tem que enfrentar a vida, seja homem, seja mulher. E a mulher, principalmente, a mulher a questão hormonal, ela amadurece mais cedo. Ela tem aquela questão de entendimento da vida, eu acho, mais cedo. De desabrochar e de responsabilidade. Então, jamais, para mim, isso seria de um sexo frágil. A maternidade também, nenhuma mãe é frágil, eu afirmo isso. Então, uma mulher não é frágil, porque as dores que a gente enfrenta, seja físicas, seja biológicas, não é de fragilidade, gente, não é. O que a gente enfrenta para estar aqui, ou ter a coragem, ou a mulher ter a coragem de dizer, eu não quero trabalhar, eu quero ser dona de casa. Isso não é ser frágil, isso é decisão. Quando ela está bem posicionada, decidida a enfrentar o que ela quer, então não é frágil. E tem muitas mulheres que realmente tomam o rumo da sua vida e arca com as consequências. Para mim, isso não é fragilidade. E a gente tem que respeitar. Se uma mulher é sensível, isso é questão de sensibilidade. Se a mulher é mais sensível a determinado momento, ou se ela chora assistindo novela ou filme. Homens também se emocionam. Mulheres, então, não quer dizer nada de fragilidade. Quer dizer de sensibilidade, quer dizer de humanidade. Então, eu acho que nenhum sexo é frágil. Deixa eu fazer uma pergunta aqui à doutora Camila. Doutora Camila, ser mulher já foi algum obstáculo em algum projeto de vida, algum projeto pessoal? Então, graças a Deus, eu tive a sorte de crescer também numa família que isso não era problema. Na verdade, as mulheres da minha família sempre foram muito guerreiras, muito trabalhadoras. Isso não foi um problema dentro do meu ciclo familiar, graças a Deus, e eu sei que é exceção, né? Eu sei que, realmente, culturalmente, a gente tem um pensamento de que a mulher tem que ser dona de casa e o homem tem que prover como trabalhador. Mas, graças a Deus, na minha família, minha mãe sempre me ensinou que eu tinha que estudar, que eu tinha que trabalhar. Meu pai sempre deu oportunidade para isso. E nunca foi diferenciado. Por exemplo, eu tenho um irmão e essa nossa questão nunca foi diferenciada. O que eu queria fazer, eu fazia. O que meu irmão queria fazer, eu fazia. Essa questão de gênero não era... Era como se não tivesse diferença, né? O que tem que ser, né? O que é correto. Mas, assim, graças a Deus, eu acho que eu sou sortuda, né? Por isso. Mas eu não tive nunca nenhum problema em ser mulher, né? Nem na área profissional, nem nada do tipo. Mas eu tenho certeza que isso é exceção, né? E que foge à regra. Mas, graças a Deus, eu tive um ambiente familiar, igual a doutora Ana colocou. Eu acho que isso vai muito da criação, né?
Eu acho que a gente tem que implementar isso para as próximas gerações, né? A gente tem que criar os nossos filhos com essa ideia de que não é porque você é mulher que você tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Você faz o que você quiser, independente do seu gênero, né? Então, é isso. É sobre essa situação de obstáculo pelo gênero. Eu lembro de um atendimento. Na época, eu era coordenadora do departamento jurídico e tinha 2 advogados que estavam em treinamento. Então, recém-contratados. E eu os levei para fazer um atendimento em um escritório e fui atender um cliente. Ele explicando todo o processo ao cliente e ele não olhava para mim. Ele só olhava para os advogados que estavam em treinamento. E aí eu fazia, se eu tenho alguma dúvida, aí ele só falava se referindo aos colegas. Era como se eu não estivesse ali. Aí teve uma hora que eu tive que chamar o feito à ordem, né? Dizer, olha, o senhor olha aqui para mim, que eu estou explicando o processo, a advogada aqui, que está acompanhando o seu processo, sou eu. Então, tive que fazer uma intervenção ali um pouco mais firme, porque era como se eu não estivesse na sala. Ele não olhava para mim, ele só olhava e comentava, se referindo e olhando para os meninos. E o impressionante, doutora Dias, que vem muito de homem. Tem homem que prefere, que exige ser atendido por outro homem. Mas impressionante que mulheres também, tem muitas mulheres que querem ser atendidas por homens. Eu não acho impressionante. Porque nós somos frutos dessa cultura que o homem também é fruto. Então, a gente também tem que ter esse olhar de dizer, poxa, nós mulheres, a gente é educada a não ver essas violências. A gente é educada a criação, a nem exato. nomear essas violências. Né? A gente já tem um grande problema de tornar romântica a violência. Né? É romântico o homem nos tratar como se fosse posse, ter ciúme é romântico, quando na verdade tudo isso que é romantizado é uma violência, só que a gente também não enxerga. Né? Então, por isso que tem que passar por uma educação, tem que passar pelo debate, tem que chamar a conscientização, porque senão a gente vai fazer a mesma coisa que os homens fazem, né? Só que para eles a gente ainda coloca assim, não, mas é porque ele, coitado, ele é um menino, né? Ele não sabe disso, mas nós mulheres também, a gente é educada a cuidar, é educada a achar que várias violências ali são expressão do romantismo. A gente repete comportamentos, né? E não vê que nesses comportamentos, às vezes, o preconceito está, muitas vezes, velado, né? Isso. Então, é por isso que é importante discutir e dizer que não pode acontecer isso, assim. Como já aconteceu várias vezes no setor, né? De ter clientes, tanto homens quanto mulheres, e especificarem. Eu quero ser atendido por um advogado, eu quero ser atendido por uma advogada. Geralmente, quer ser atendido por um homem, né? E isso é um preconceito velado, né? Às vezes, no comportamento, você acha que não, ali na hora você acha que e não. Machuca, né? E dói. Eu nunca vou estar acostumada de um homem ou uma mulher dizer, não, eu quero ser atendida por um homem. Por que a diferença? Pra mim, assim, como a gente diz, é criação, é educação, eu tenho esses valores, mas a outra pessoa não tem. Então, é questão cultural, mas machuca a profissional, porque você é descredibilizada apenas pelo gênero. Não existe isso. Se você fosse mulher, você soubesse menos. Isso. Né? Você tivesse menos técnica. Né? Isso. Por incrível que pareça, nessa pandemia, principalmente entre 2020 e 2021, nós tivemos um aumento de notícias relatando a questão da violência doméstica. Né? Não é um tema normal, nunca vai ser normal. É tipificado, né, no nosso ordenamento jurídico penal e não se resume apenas à questão da violência física, mas também psicológica, enfim, e todos os outros desdobramentos. Eu queria que vocês pudessem contribuir um pouco desse debate, de repente passar uma mensagem, encorajar as mulheres que estão sendo vítimas diariamente de violência doméstica. Eu acho muito importante a gente debater sobre isso, porque eu acho que muitas vezes a mulher tem medo, né? De trazer que está sofrendo uma violência doméstica, que está sofrendo uma violência psicológica, uma violência sexual, de qualquer tipo que seja. E, às vezes, também dá vergonha, né? A mulher tem vergonha de falar que está passando por isso dentro da sua casa. E, realmente, com a pandemia, a gente viu que os relacionamentos, né, acabaram tendo mais tempo, né, de convívio, e aí essa violência aumentou, que não justifica também, né? Porque essa violência não pode ser justificada. Mas eu acho muito importante debater e ter esse acolhimento da mulher que fala. Porque eu era uma mulher que sempre falava assim, se eu passar por algum tipo de violência psicológica ou física, eu vou falar, eu não
vou me conter. E eu passei por uma violência, né, psicológica, e por muito tempo eu tive medo de falar, né, tive receio. E isso causa esse receio nas mulheres, né? A gente tem medo, a gente tem vergonha. Então eu acho importante a gente trabalhar e normalizar que o falar é normal. Você pode falar. Não é normal você cometer a violência, né? Mas falar é normal. Eu acho que isso tem que ser debatido e tem que ter esse acolhimento. E a violência, ela não se resume só à violência física. Sim. A gente precisa estar atenta, alertar as nossas, né, de que fiquem atentos aos sinais. A violência não é só o tapa, o empurrão, ela começa bem antes. É a privação. É a privação, é o descredibilizar, mas você não vai conseguir. Você não você é não suficiente. pode fazer só. É mexer com o psicológico. É mexer com o psicológico, até chegar o momento de você sofrer violência física e não ter nem condições emocionais de se rebelar contra aquilo, porque seu emocional já está totalmente abalado por essas situações. Então, eu acho que é preciso a gente deixar um alerta muito forte para todas as mulheres. Silenciamento, tomou o celular, cenas de ciúme, você é louca, você está desequilibrada, são sinais, né? Começa assim e termina numa violência física e até no feminicídio. Sim. É verdade. E a questão do acolhimento, como a doutora Camila falou, é muito importante. Porque muitas dessas pessoas, a gente tende a crer que porque não tem renda, aquela mulher não tem independência, ela não deixa aquele relacionamento porque depende financeiramente daquele casamento. Mas a gente não sabe que, infelizmente, não é essa a realidade. Tem muita gente da sociedade, assim, alta, que tem uma condição de vida razoável e que não deixa aquele relacionamento. Por quê? Porque é dependente emocionalmente. A dependência emocional é muito pior do que a financeira. Porque você tem sua renda, você tem seus bens, você tem como sobreviver, mas você não deixa porque emocionalmente você está vinculado àquela violência. Então, prestar atenção nos sinais daquela mulher, daquela pessoa, daquela amiga que tá nesse nível de dependência do relacionamento. Porque a gente não deve depender de ninguém. A gente tem que ser feliz só, a gente tem que estar bem do jeito que a gente tá. Mas a violência emocional, a dependência emocional é terrível, porque gera um vínculo que a mulher não sabe como quebrar. Sensação de incapacidade. Exato. Sim. Porque quando ela não depende emocionalmente, ela fica livre, ela toma suas atitudes. Mas quando ela depende emocionalmente daquele relacionamento, é muito difícil, é muito cruel. Claro que a violência psicológica existe, né? Que a violência patrimonial existe, que não é só a violência física, a agressão. Legalmente existe. Exatamente. E a gente tem que ser atento que esses abusos pequenos começam assim, igual a doutora Dias falou, né? E que é errado. Você não pode ficar num relacionamento abusivo e que essas atitudes são abusivas sim e a mulher não deve tolerar e deve falar. Quando a gente conversa com algumas mulheres que sofreram abuso, violência física, o relato é quase que unânime. Começa com as pequenas violências psicológicas. E se a mulher entender que começa assim, a maioria das vezes vai conseguir evitar, né? Sim. Ciúme não é romantismo, ser possessivo não é amor, posse não é amor, né? Ser possessivo não é sinal de amor. Pode ser o sinal de uma violência e é um alerta. Um alerta. Gente, então, partindo para o fim do nosso episódio, né, do Legalmente Podcast, um podcast exclusivo da Marcos Inácio Advogados para os nossos colaboradores, clientes, enfim, nós convidamos, né, vocês, inclusive, eu não sei o que tem ali, eu também vou pegar, a sortear uma dessas plaquinhas que tem aí. Tem temas que são caros, né? A feminilidade, a questão do ser mulher, e que a gente pudesse, em um jogo rápido, comentar e encerrar essa nossa conversa de hoje, ok? Bora lá. Vou pegar esse aqui. Então, eu queria que cada uma de vocês pudesse ler, né? O que tem aí na placa especificamente e respondesse e compartilhasse seu ponto de vista com todas nós que estamos assistindo. Conhece alguém que vive em um relacionamento tóxico, sendo oprimida e infeliz? Se sim, manda um recado para esta pessoa e para tantas mais que vivem este tipo de relacionamento. Conheço.
a pessoa próxima. E a dependência é emocional. É uma dependência... Essa pessoa sabe que não precisa da outra para ser feliz. É um relacionamento que ele limita, que ele a segue, que ele vê o celular, que ele persegue se tiver em um lugar que essa pessoa não atenda, e que persegue de carro para saber onde está, para ver se realmente está no local que diz. Então, isso para mim me maltrata, me machuca. Já falei que pode contar comigo para o que precisar. Eu estou disponível para o que ela quiser, mas infelizmente ainda não conseguiu sair desse relacionamento abusivo. E é muito difícil para a gente que não tem essa área voltada da psicologia chegar para ter uma conversa, porque sempre vai entender, mas vai mudar, vai passar, conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia, é porque essa pessoa não gosta dessa pessoa, dessa pessoa que eu tô, enfim. Mas não é isso, a gente vê que realmente essa pessoa vive numa bolha, essa pessoa vive, não vive sua vida feliz, não vive para os outros, não vive para si, vive apenas para esse relacionamento abusivo. E o recado que eu sempre dou, e dou para ela e para as demais que possam estar nessa situação, tenta procurar uma ajuda psicológica, tenta falar com alguém de confiança, para pelo menos uma pessoa saber o que você está passando. Para caso aconteça alguma coisa mais séria, saiba aonde está, a quem procurar ajuda, realmente a buscar um socorro imediato. Então, não silencie, desabafe com as pessoas que você confia, saia desse relacionamento. Se precisar, fale com alguém que você ou uma amiga, ou realmente alguém da família, que você tenha confiança para que lhe dê esse suporte, tanto emocional como físico, se for preciso. Então, não se silencie. Ok, doutora. Obrigada, doutora Camila. Estudos realizados pela Universidade de George Washington, Estados Unidos, mostram que as mulheres são interrompidas em suas falas pelos homens cerca de 2,1 vezes. Esse comportamento foi observado em debates de campanhas políticas e no parlamento. Recentemente, enquanto exercia a presidência do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia citou o estudo que demonstrava que nas cortes superiores as mulheres são aparteadas pelos homens 18 vezes mais, momento em que tentava garantir o direito à voz a ministra Rosa Weber. E você, em alguma conversa, já sentiu interrompido em seu direito de expressão por homens de maneiras sistemáticas? Sim, acho que todas nós, né? A mulher, ela tem... como se a nossa voz fosse mais baixa, né? Ou como se a gente tivesse que garantir que por técnicas ou estudos, a gente tem que garantir que o que a gente fala é verdade. Então, aquilo tem que ser validado, nosso discurso tem que sempre ser validado. Então, eu acho que todas nós, né, já passamos por isso. E na área judiciária, como foi citado aqui, eu acho que ainda é um ambiente muito machista, né? Muito dominado por homens, que as mulheres têm pouca chance, né? Têm pouca voz. E eu acho que o importante é exatamente isso, cada vez mais nós mulheres colocarmos mais mulheres na frente, né? Para que exerçam a nossa voz e para que a gente garanta nossos direitos. A gente já poderia deixar um recado aqui para os homens, né? Homens, atentem-se, observem quantas vezes vocês nos interrompem, né? Porque nós mulheres notamos. Como se a nossa capacidade intelectual fosse menor, né? A gente não pudesse ter capacidade para falar daquele discurso ou para falar daquele assunto, só porque... pelo nosso gênero, né? Isso não deveria existir. Dias. Vamos lá. Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. É verdade esse bilhete? Formalmente, é uma garantia. E a gente tá aqui para fazer isso valer. Exatamente. Se na prática a gente alcançou, não.
Não alcançamos isso. Pode ser que uma ou outra, né, num ambiente ou em outro, que às vezes é exceção, como o que a gente já falou aqui, a gente consiga, né? Mas não é a regra. A regra é exatamente a não observância desse direito, né? A regra, na realidade, a gente vê a diferença salarial, a gente vê a diferença de tratamento, a gente vê a diferença de credibilidade, a gente vê essa diferença de propriamente de mulher para mulher, quando a mulher é branca e a mulher é negra, né? A gente sabe que estatisticamente o IBGE tem dados que mostram essa diferença salarial, né, no mercado de trabalho brasileiro no geral. Como nós falamos, há as exceções, mas são bem exceções mesmo. Então, esse direito aqui, ele existe, e ainda bem que existe na nossa Constituição, é uma garantia, mas na prática, não. Ok. A minha pergunta é, já se deparou com o machismo das próprias mulheres ao defenderem o status quo de mulher do lar? Ou seu ambiente de convivência, amigos e família são de mulheres empoderadas? Sim, o meu ambiente realmente a gente, de repente, aqui, se fosse contar a história da minha mãe, né, acho que daria outro podcast, mas, enfim, ela, para mim, é uma referência de mulher empoderada e cresci nesse meio, mas, realmente, essa não é a realidade, né, do mundo afora. Esse ponto do machismo das próprias mulheres dói tanto quanto o machismo que advém, né, do mundo masculino. Porque eu acredito que acredito muito no poder da sororidade, que uma mulher puxa a outra, que uma mulher é referência para outra, que uma mulher dá espaço para outra, que uma mulher entende e sabe o lugar de fala da outra mulher. Então, dói, né? Mas não julgo. Não julgo. Quando estou diante de uma situação assim, eu busco realmente conversar, convencer, né, aquela mulher da questão cultural que se está em jogo, enfim, e de se fazer entender, né, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, doutoras, nós agradecemos demais a presença e a contribuição de cada uma de vocês e esperamos muito que as histórias aqui contadas e compartilhadas sejam referência e também inspirem a todas as mulheres e homens que estão assistindo esse nosso episódio do Legalmente Podcast. Mais um programa da Marcos Inácio para, enfim, engajar, né? Para cumprir principalmente com essa nossa função social, que é informar e, né, nessa Semana da Mulher, empoderar principalmente esse sexo que não tem nada de frágil. Obrigada.